CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos aos estudos. Vamos lá. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus 22, versículos 34 a 40. E em Mateus também, no capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. E nós não aprendemos ainda, né? Lucas narra a mesma coisa dizendo assim: Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que ele vos trate. Pois é. Então aqui estamos, Jesus, embalados na narração dos evangelistas sobre a tua passagem sobre a terra, recomendando-nos que amássemos uns aos outros, como o Senhor nos amou, que toda lei se resume em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Estamos aqui na terra, sendo experimentados, para que aprendamos esse mandamento maior. E em todos os momentos somos testados, Senhor, pois essa é a nossa prova. Ajuda-nos a passar nesse teste. Ajuda-nos, pois já compreendemos a necessidade desta máxima, a aplicá-la, então, em nossas vidas. Envolva a nossa casa de amor, que já nos incentiva, pelo próprio nome, a casa de amor, a amarmos-nos uns aos outros. Que seja então, em nome dos diretores espirituais desta casa, do nosso irmão altivo, com os espíritos guias desta casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso André Luiz, que ele possa nos inspirar, do nosso Chico, que também possa nos ajudar nessa obra que fizeram juntos, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando sobre o passe ainda, não é? Lembra que a ação dos espíritos em alguns enfermos, vimos
a moça com problema no coração, um problema cardíaco, e que os espíritos debelaram aquela situação, que ela poderia sofrer um infarto e nem sabia que estava sendo ajudada. Vimos algumas perguntas interessantes que o André Luiz fez sobre aqueles que, se não tivessem na casa espírita, se poderiam ser atendidos. Ele disse que sim, qualquer grupo religioso. Se fosse uma pessoa de bem, fora de qualquer grupo religioso, de religião, a não ser se ela tivesse sintonizada com o mal. Ficaria a pessoa entregue por si mesmo. E ele continua aqui, trazendo para a gente a sua experiência. Anacleto, por último, ele analisou um problema no fígado. Lembra? Estava com um problema no fígado, numa parte do intestino, e ali foi tudo também debelado pela ação dos espíritos. Anacleto retirou, retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Nesse caso aqui, eles estavam atendendo uma mulher grávida que, subnutrida, poderia perder a vida. E o feto em formação estava também com sérios problemas, poderia ser abortado a qualquer momento, um aborto espontâneo. Eles socorreram a mãe com os passes e agora estão socorrendo o feto, com essa porção de substância luminosa, quando ele diz que colocou ali no útero materno. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Agora vocês vejam o quanto nós somos ajudados aqui na Casa Espírita. O quanto. E nós nem sabemos disso. Olha, eu vou ler esse pedaço novamente, para nós que procuramos a Casa Espírita. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa, através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que os cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, finda a operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O homem estava com um problema do rim, em função do pensamento dele.
É porque você não prestou atenção. Vou voltar aqui. Em seguida, depois de atender lá o bebê, atendeu a mãe, atendeu o bebê, passamos para um outro caso, né? Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Rins. Tal a densidade da matéria mental fulminante que os cercava. Matéria mental dele mesmo. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho. E fim da operação, observou-me: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez em circunstâncias educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. É como se faz aqui, a gente passa 6 passes, passa mais 6, não muda, a pessoa não quer, a gente libera. Foi o que ele fez. E dirigindo ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha, ele continua errando, fazendo a mesma bobagem. Percebendo meu espanto, Anacleto explicou: o nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem, por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Ele não diz aqui o que o rapaz faz, mas está com problema no fígado, deve usar alcoólicos contumazes, né? Provavelmente comida picante, alcoólicos, então, melhorou, deu um alívio, mas ele continua. Não é? Fala sempre no microfone. O Carlos está aqui ratificando o que ele disse. A nossa missão é ampará-los. Tem que falar sempre no microfone, senão fica ruído aqui, eles não escutam em casa, tá? Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes,
as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Olha só, não é bebida não, é pessoa que gosta de confusão, um briguento. Por isso lá atrás ele falou que quando o homem comum compreendesse a importância do pensamento, né, como ele evitaria problemas. Então esse caso aqui é o mesmo princípio. Baixa mais a temperatura, está quente a beça. Fala. Nilton, queria aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta. A oração, por intermédio apenas do pensamento, sem que ela seja verbalizada, é alcançado também pelos espíritos, porque na uma passagem de Jesus, uma determinada mulher teve um pensamento, ele à distância, ele captou, ele leu esse pensamento. E a minha pergunta é, os espíritos teriam também essa capacidade? Sem dúvida, sem dúvida. Você pensa aqui, o outro lá no Japão, do outro lado, ele capta, se ele te ligar a você. Os espíritos, eles vão observar aquilo que eles querem observar. A transmissão do pensamento, inclusive de encarnado para encarnado. Se você emitir um pensamento para uma pessoa contínuo, com força, daqui a pouco a pessoa está te ligando, está lembrando de você. Não é à toa quando você do nada, fulano vem na minha cabeça, o que houve? Pode ter certeza que o fulano pensou em você. Tá? E para os espíritos é normal, ainda mais com quem você está em comunhão. A gente está ligado aqui ao centro, aos guias da casa, eu estou sempre ligado a Lurdinha, ao Altiva, a Elvira, a Cidinha, sabe o que a gente pensa, sabe da nossa intenção, sabe. Conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Tá? Pela própria vibração, porque nós vibramos de acordo com o que pensamos, com o que sentimos. Eu cheguei, eu vim de lá para cá, eu escutei um pouquinho no rádio, só para saber dos acontecimentos da minha casa para cá. Dá o quê? 20 minutos de carro, né? Aí eu vi sobre política. Fiquei danado da vida com o negócio que eu vi ali. Eu vibrei. Quando eu vi que eu estava entrando numa faixa, eu falei, opa, vou desligar. Aí desliguei. O que é isso? Você invigilante, a oração é fundamental, mas a vigilância também. A vigilância precede, os dois têm que caminhar junto. E eu pensei uma coisa chata, que eu falei assim, que é isso? Ainda passei a mão na minha cabeça. Porque você está vendo algo que você não pode deixar de saber o que está acontecendo no teu país, não tem como. Mas você tem que ter o cuidado de olhar de fora, viu o suficiente, já sei. E não vibrar naquela faixa. Não entrar naquela faixa. Porque você vai atrair problemas para você. Vai atrair. Essa noite eu não dormi bem. Não dormi bem mesmo. Acordei de noite algumas vezes e tal. Pode ter sido que eu fui ver, até para me situar, o debate. Então, antes de dormir, aquela hora, 1h tarde, eu deveria ter deixado para ver hoje o resultado. Né? De dia, olhar ali rapidamente, não. Eu tinha feito o culto, estava tranquilo, eu falei assim, estou bem. Mas você acaba... Né? Eu até desliguei um pedaço. Mas aquilo influencia você. Se você não tiver cuidado, você entra numa faixa que não é tua, mas você quer participar, logo você está ligado a um grupo imenso, a um grupo de milhares, até de milhões, que pensam como você. E você vai ter dificuldade. Você é médium, tem sensibilidade, você vai ter dificuldade, ainda mais na hora de dormir. Tudo isso a gente tem que ter atenção.
A gente ora, depois eu rezei, orei, fiz a minha prece, pedi a Deus para me proteger, mas levantei, porque eu acordei algumas vezes, me mexi para lá, me mexi para cá, não foi legal. Fica muito registrado. É. E a gente vive esse momento difícil. Está na psicosfera do nosso país, principalmente, vamos falar do Brasil, essa disputa eleitoral. Está na cabeça de todo mundo, está aí. E você tem que ter vigilância, você precisa ter atenção. Fazer a oração é importante, mas você precisa estar vigilante. Aqui a gente está com um pensamento em outra sintonia, nós estamos estudando. Então o que eu vi ali fora, eu consegui sair. Tem a proteção dos espíritos aqui, já me ajudaram. Aí acabou aqui, eu vou para minha casa, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento àquilo que eu vou ouvir, àquilo que eu vou ver, para o que eu olho. Daqui para minha casa eu tenho que estar atento a tudo. Até porque nós somos muito vigiados. Muito vigiados. Até para o que você vê, ou como você vê alguma coisa. E os espíritos estão atentos a nós. Nós que estamos aqui estudando, fazendo um esforço para melhorar, temos as nossas dificuldades, nossas lutas íntimas, e por estarmos divulgando a doutrina espírita, temos inimigos gratuitos, além dos nossos mesmos, aqueles que não querem que isso aconteça. Então você tem que ter uma atenção redobrada. Jesus recomendou isso: vigiai e orai. Ele falou primeiro vigiai. É como está no Evangelho, um outro mandamento: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então você tem que aprender a amar, primeiro amar, e se instruir também. Senão falta alguma coisa. A maioria se instrui, acha muito legal, acaba por causa das pequenez que a gente possui, acaba a vaidade tomando conta de você, o orgulho. Quando vê, você está perdido. E perdido por um tema de suma importância, como a doutrina espírita, como o conhecimento doutrinário da vida do Cristo, como a mediunidade. Quantos médiuns caem por vaidade? Não é? Temos que estar atentos. Não se acautela, esse rapaz aqui estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Então ele é briguento mesmo. A gente colocou um caso de polícia aqui, de política. Quantos problemas, até crimes acontecem por causa dessas rixas? Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão. Chamando-lhe a consciência a prática de obrigações necessárias a seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo.
Vai deixar ele sofrer um pouco, porque você está fortificando para ele brigar mais ainda. Hoje eu conversava com uma pessoa longe daqui e ela me contou uma situação do trabalho dela. Conversamos lá, conversa normal, informal ali, batendo um papo, esperando lá as crianças. E aprontaram com ele lá, aprontado com ele. E ele resolveu a situação com equilíbrio. Com equilíbrio. Eu falei, pô, muito bem, gostei. Aí ele disse para mim assim, mas não é isso que eu ouço lá na casa de vocês, que ele frequenta aqui? É isso que eu escuto lá, estou botando em prática o que eu escuto lá. Né? Sem guardar mágoa, sem guardar ódio, sei que fizeram isso, eu conversei, tenho minha consciência tranquila que eu fiz o melhor. Olha que coisa boa, né? De você ouvir. Eu falei, olha a nossa responsabilidade. Não só do que você fala, mas o teu exemplo. Porque você está falando, você tem que ter uma conduta pelo menos parecida com aquele que você fala, ou fazer um esforço para ter essa conduta. Não dá para a gente ser como Jesus ainda, pela nossa dificuldade, pela nossa pequenez. A língua ainda coça para você falar do mal de alguém, para você tecer determinados comentários, mas você faz esforço. Não vou falar mais nada de ninguém, não me interessa a vida do outro. A gente precisa melhorar, precisa fazer um esforço. Fala. Eu acho que é muito gratificante, né? Para casa ou para qualquer pessoa, quando está transmitindo alguma coisa para o bem, e as pessoas absorvem isso e colocam em prática, que foi o caso dessa. É muito gratificante. Digamos que de 10 pessoas, de 10, se você conseguir isso de 1, 2, já é um grande feito. Sim. Né? Então, é muito gratificante. Agora, ao mesmo tempo que isso é gratificante, é uma grande responsabilidade de quem fala de simplesmente transmitir a teoria dizendo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É igual o pai que dá um tapa na criança porque botou um cigarro na boca, mas ele fuma. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, pelo menos o esforço de você praticar. E ele me deu uma alegria, ao mesmo tempo uma lição. Uma lição. Que você quanta responsabilidade. Quanta responsabilidade. Né? A gente está em luta constante, é uma dificuldade muito grande, todo mundo sabe disso, a gente luta com a gente mesmo, é um esforço. Você deixar maus hábitos. Adquirir virtudes é muito mais fácil do que se despojar de defeitos. Porque os defeitos que você tem hoje, você não adquiriu hoje, você cultiva, às vezes milênios. Há milênios. Aí fica difícil você se despojar disso. Fala. Toda liderança, Nilton, exerce uma responsabilidade muito grande. Quando eu me refiro à liderança, estou me referindo em absolutamente todos os segmentos, inclusive dentro das religiões, fora das religiões. Dentro de casa, como pais? É liderança. Então, você, por exemplo, percebe que você tem uma responsabilidade muito grande em relação a todos que vêm assistir por causa da casa, por causa da doutrina, por absolutamente todos os motivos, né? Porque a partir do momento em que, e lamentavelmente como a gente vê, se esses que exercem uma liderança no sentido de artistas, seja jogador de futebol, seja o artista, que eles carregam uma responsabilidade muito grande, principalmente em relação a esses jovens que estão aí. Veja que se amanhã um determinado artista
aparecer com cabelo vermelho, no dia seguinte milhares de Todo jovens mundo estão com cabelo vermelho, ou azul, ou branco, ou verde, seja a cor que for. Então, eles talvez não entendam a responsabilidade que eles exercem sobre essas pessoas, tanto quanto dentro das religiões, como são os padres, como são da Assembleia de Deus, os pastores, enfim, todos exercem uma liderança muito grande e há de se ter uma responsabilidade muito grande para que nós possamos entender melhor a nossa missão. Qual a medida de tempo estipulada para o caso dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu, auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente aos socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Foi Alexandre que, ao aproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse do coração. A gente vai entrar no capítulo 20, que tem como título o Adeus. É o último capítulo e depois nós vamos para a sequência. Quando nós terminarmos o livro, não sei, mais umas 2 aulas, não sei, a gente vai estudar o Obreiros da Vida Eterna, tá? Nosso lar, estudamos nosso lar, Mensageiros, agora Missionários da Luz, depois vamos para o Obreiros. Então eu queria começar esse capítulo e ir em frente aqui pelo menos 1 hora, firme. Eu tenho meia hora aqui, vocês querem pegar o capítulo ou querem que eu pare por aqui e reveja alguns pontos do capítulo anterior, para na aula que vem? Rever alguns... Eu preciso entender... Então vamos ver aqui, logo no início do capítulo sobre os passes, todo trabalhador da casa espírita deveria ler esse capítulo, todo passista. Logo no início, vamos começar lá da página... A minha é a página 405. No capítulo início, tá, passes, está o título de passes. Achou aí? A primeira página aí do capítulo. Aí no segundo parágrafo, ele começa assim. Vamos reler. Temos meia hora só para a gente ver isso aqui. Eu não vou parar muito tempo, porque eu achei tão importante isso para nós, tão importante, pelo menos para mim, né? Que a gente já tinha lido, eu já tinha lido isso há muito tempo e não me lembrava. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas. Naquela casa era uma casa pequena, eram 6 entidades, aqui pode ser 10, pode ser 4, pode ser 15. Como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Ao contrário de mim, que eu não paro de falar aqui, né? Mas eu devo ter feito muita coisa com a palavra também, né? Devo ter desencaminhado multidões. Então a gente está aqui usando a palavra.
Eles eram calados. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Então eles iam atendendo cada encarnado e os desencarnados que acompanhavam as pessoas. A gente vai ver já já a estirpe desses espíritos. Mas eu me lembro do altivo, eu não sei qual foi a casa que ele visitou, que ele viu. Ele disse que o diretor da casa era um médium mesmo, ele ficava com uma espada na mão. Devia ser um centro de umbanda, misturado, ficava na porta com uma espada na mão. Cada um que entrava, ele botava a espada na cabeça assim e entrava. E ali era um passe que ele dava. Ele descarregava a pessoa. Ele não carregava, ao contrário. Ali descarregava a pessoa saía aqueles fluidos deletérios e ela ia entrando. E ele tinha muita força. Ele disse que era um médium muito bom e tinha muita força. O passe que a gente tem aqui, o passe de cura, por exemplo, você que trabalha na porta, você é o primeiro a receber a carga daquele que entra. Quando você pega ele pela mão, você recebe a carga dele. Agora você vê como uma casa organizada faz. Sabendo de tudo isso, a gente tem uma pré-câmara, que é o passe dispersivo. Ali você recebe. Então, na verdade, aquele que pega ali fora, entra, vai botar na mão, ele vai receber a carga. A sala é uma só, o trabalho é o mesmo, então ele está ali no dispersivo. Está no dispersivo. Mas quando ele entra ali, você também recebe uma carga dele, o final. É muito interessante que se você sai dali, apesar da vibração boa da casa, do estudo que está ocorrendo aqui, do trabalho ali, você sai daquela porta, você sente a diferença. Lá de dentro, da câmara de passe, para aqui para fora, né? Para a sala de passe, vamos dizer. É outra vibração. Mas vamos lá. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para dispersão de passes de socorro, dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. O nosso preconceito da nossa sociedade, preconceito nosso, fulano é técnico. Ele quer valorizar o que tem um título de doutor, né? O título de... quem está lá em cima, no topo, ele é técnico. Vamos ver quem são esses técnicos. E o técnico, ele tem capacidade que o doutor não tem. Ele faz coisas que o outro não tem. O avião tem que ter o piloto. O piloto é muito importante, mas tem que ter o técnico para fazer o avião voar. O dentista sabe usar ali o aparelho, mas ele tem que ter o técnico para mexer na cadeira, para fazer o motor funcionar. Eu estou vendo isso aqui. Volta e meia a gente chama o técnico. E por aí vai. Aí vamos aqui. A gente vai ver a capacidade desse técnico. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Quem são esses técnicos? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. Lá embaixo a gente vai ver que para nós encarnados é exigido algumas qualidades que a gente não tem ainda. Mas a boa vontade, a nossa boa vontade, faz com que a gente seja aceito.
Mas a minha boa vontade é eu vigiar o meu pensamento. A minha boa vontade é eu não fazer grandes bobagens, eu buscar o conhecimento, me esforçar para me elevar. A nossa aqui. Mas olha o que ele está dizendo, para eles não basta boa vontade. Basta o piloto ter boa vontade para pilotar o avião? Não vai sair do chão, não vai nem ligar o motor. Basta boa vontade para você dirigir um carro? Não, você tem que saber dirigir o carro. Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter. Olha só, o desencarnado, eu vou desencarnar, eu quero ser técnico, eu quero ajudar ali no passe, eu quero fazer o que eles estão fazendo. Achei muito bonito isso. Aí ele está dizendo aqui, o servidor do bem, mesmo desencarnado, ainda está falando o servidor do bem. Então eu vou morrer, vou me candidatar lá. Não pode satisfazer semelhante serviço, eu não vou poder satisfazer esse serviço se ainda não conseguir, se eu não consigo, se ele não conseguir manter um padrão superior de elevação mental contínua. Número 1, né? Um padrão superior de elevação mental contínua. É contínuo. Não entra um pensamento menos digno. Não entra nenhum pensamento menos digno. É um padrão mental de elevação mental superior contínua. Não entra qualquer pensamento, não entra. São espíritos estáveis. Estáveis. São estáveis. Nós ainda somos instáveis aqui na Terra. Briguento, se arrepende, reza, daqui a pouco está fazendo a mesma bobagem de novo. Eles não. Contínuo. Padrão elevado contínuo. 2. Condição indispensável. Essa é uma condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Quer dizer, sair dele é uma condição indispensável. Tem que ter para ele radiar a vibração dele. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter domínio sobre si mesmo. Opa, entrou na gente. Aí o nosso amigo Valdeci, que está aniversariando hoje, que Deus o dê muitos anos de vida, ele levantou, quando estávamos fazendo essa explanação aqui, no estudo, ele levantou o braço e disse assim, Newton, está falando missionário, então não está falando de mim. Aí vamos lá. Aí eu disse para ele, você falou da responsabilidade em todos os setores, como pai você é um missionário, mas vamos pegar esse título de missionário para questões especiais. Vamos ver aqui o que ele diz. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera. Poxa, nós não somos auxiliares? Nós não estamos nos propondo a ser auxiliares? Nós não estamos dando passe magnético aqui no salão? Então nós somos esses auxiliares. Mas eu não sou missionário. É uma pequena missão, mas não deixa de ser. Mas eu estou sendo aqui auxiliar. Ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Acendrado amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Olha o que eles têm que ter, eles não podem deixar de ter, e o da crosta também. Eu que vou dar o passe, aí você vai dizer, mas eu não tenho isso. Eu posso dizer, eu também não, eu não tenho isso.
Mas olha o que ele vai dizer: cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigência. Exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, olha aí, deu um refresco para a gente, a boa vontade sincera, mas você tem que ter sinceridade, em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência. Em muitos casos, não é em todos os casos, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. A gente precisa ter essas qualidades aqui também. A gente precisa. Eu vou repetir as qualidades que a gente precisa. Já botar lá no quarto, todo dia olhar, né? Isso daqui. Eu vou repetir aqui. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Isso é o desencarnado. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso aqui, os guias têm que ter. E nós temos que ter força, esforçar para fazer isso. Por exemplo, eu vejo aqui, já vi aqui, o espírito deixar de fazer determinado trabalho com o médium, porque o médium não teve boa vontade. E o médium falou assim: puxa vida, por causa daquilo eu não fiz o trabalho. E às vezes coisas pequeninas. Sabíamos um dia desse que teríamos um trabalho a fazer. A moça tinha que escrever lá, sabíamos o dia inteiro. Aí na hora do almoço, almoçou lá sua comida frugal que fala, né? Leve, se preparou, esqueceu, foi dar um passeio, a filha entrou numa festa, veio com um pratinho de coração de galinha, ela, quando botou na boca, depois que comeu uns 3 ou 4, ela lembrou. Não fez o trabalho. O guia não veio. O guia não veio. Eles são exigentes. Nós temos que fazer um esforço. E quantas vezes a gente não consegue fazer um esforço de se dominar com relação à alimentação? Não fazer ingestão de bebida alcoólica, de fumo, pelo menos no dia do trabalho e no dia que antecede o trabalho. Mas se você mesmo tem vontade e você não faz, é isso aqui, você está fazendo um esforço, né? Então olha aqui, que nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos, espontâneo equilíbrio de sentimentos. Então não dá para discutir, entrar nessas discussões acaloradas que as paixões humanas provocam, com política, futebol ou com outra coisa qualquer. Acendrado amor aos semelhantes. Como é que você vai dar o passo se você não tem amor aos semelhantes? Você tem que ter um acendrado. O que significa a palavra acendrada? Grande, profundo amor pelos semelhantes. Alta compreensão da vida. Porque você não pode julgar, fazer julgamentos. Você não pode julgar o outro, a moralidade do outro.
fé vigorosa. Como é que você vai dar o passe sem fé? Algum desses requisitos você tem que ter. Você tem que ter fé do que aquilo vai acontecer, que aquilo tem uma eficácia. Então, a fé vigorosa e profunda, confiança no poder divino. Eu não sei fazer, mas Deus vai fazer. Então, quando eu boto a minha mão no peito, fulano está com um problema no peito, dor no peito, tem um problema no coração, um problema cardíaco. Bota a mão, Deus vai fazer o resto, eu tenho que ter essa confiança. Veio uma mocinha aqui tomar passe, ela tomou alguns passes aqui, veio de outro estado, veio lá de São Paulo, ou de Minas, não me lembro bem, tem um tempo, e vinha aqui, não somente às quartas, mas também durante a semana, porque ela veio para o Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, era delicado, e o médico não deu muito tempo de vida para ela não, a coisa estava esquisita. Quando ela deitou ali para tomar o passe, nós demos o passe nela. O que eu ia fazer? Não sabia o que fazer. Estendi a mão e pedi a Deus. Não foi somente, deu também a Dilane, a gente estava sempre junto dando passe nela. A mocinha foi se recuperando, foi fazer a revisão, tinha que fazer uma segunda cirurgia, o médico ficou abismado com o que aconteceu. Para mim, eu não sabia o que podia acontecer. O que a gente faz? Fé. A fé dela, a nossa fé, pedindo a Deus que fizesse aquilo, porque a gente não sabe em que parte do coração estava doente e como o fluido ia atuar ali. Ela ficou um tempo aí e voltou para casa. Está viva até hoje, já tem aí 1 ano mais ou menos. Tem 1 ano. A gente nunca pode dizer que vai curar, porque não somos nós que curamos. A gente não sabe da vida pregressa daquele espírito, a gente não sabe das faltas dela, do que ela precisa passar como expiação, como prova, mas a gente está aqui para aliviar a dor. Então alguma coisa você tem que ter. A gente tem outros defeitos e que às vezes atrapalha essas virtudes, mas a nossa boa vontade, o nosso esforço, vai, como ele disse aqui, a boa vontade sincera em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Aí você vê, você tem que ter noção de que tem um técnico aqui com todos esses valores. E como é que você vai estar diante dele? Hoje tem passe, tem a reunião pública. Vou vir de qualquer maneira? Não estou ligado a Jesus, Jesus está distante, mas eu já sei que tem um espírito elevado aqui. Eu vou me preparar para isso. Você vai encontrar com a namorada. Eu me lembro quando eu fui encontrar com a minha namorada a primeira vez. Botei a minha melhor roupa. Eu era pobre, não era. Ela falava daquilo até antes de desencarnar, da roupa que eu botei, né? Mas não vou entrar nos detalhes não. Mas era o que eu tinha de melhor, né? Não é assim? Você vai falar o melhor que você puder falar. Você tem que impressionar. É igual o pavão, aquelas aves, né, que voa, que abre, né, para impressionar lá a parceira. Então a gente tem que dar o nosso melhor para vir encontrar com esses espíritos no trabalho, e a gente tem um encontro semanal no trabalho dos passes. Se a casa tem 2 trabalhos desses na semana e eu estou nos 2 trabalhos, eu tenho 2 encontros semanais. Se eu estou em outra tarefa qualquer, pode-se ter 3, 4 ou 5 encontros semanais. É ou não é? Tem que estar sempre preparado. Hoje eu vou estar atento, até chegar em casa, vou dormir atento, não vou ligar esse negócio aqui, não quero saber de nada. Vou rezar e vou dormir. Então vamos lá. A gente tem que fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso, é igual aqueles trabalhos dos alcoólatras anônimos, né? Hoje eu não bebo, então hoje
Hã? Mais um dia. Hoje está fácil, já está no final do dia. Hoje eu não vou pensar nenhuma bobagem. Hoje eu não vou falar nenhuma coisa que não deva falar. Está fácil, está no final do dia. Você consegue daqui do final para a noite chegar em casa e amanhã de manhã você levantar, venci. Caramba, amanhã a gente começa de manhã. De manhã a gente começa, né? Passa o dia em revista, a gente dá uma passada, né, antes de dormir, pede a Deus para ser protegido, e amanhã de manhã a gente já começa de manhã, já levanta com cuidado, para não chutar o gato, já levanta, né, no sapatinho, né? Já sabe o que vai encontrar, né? Então eu vou ficar atento. Então vamos lá. É assim que a gente faz. A gente terminou o nosso tempo, tem 5 minutos, mas eu acho que valeu a pena a gente rever isso, né? Por quê? Em decorrência dessa primeira página que aconteceram as demais. Aqui ele vai falar um pouco mais dessas virtudes e depois lá o tratamento que a gente viu na moça com o coração, no rapaz com o fígado, no outro com o rim, né? O último foi com a mulher grávida, enfim. Olha o que esses espíritos, quantas pessoas eles socorreram na casa naquele dia que o André Luiz presenciou. Então vamos fazer a nossa prece e semana que vem a gente continua no último capítulo. Alguma pergunta? Bom esse estudo, né? Bom esse estudo. Então que Deus abençoe o nosso irmão André Luiz. Que Deus abençoe o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico. A nossa gratidão a esses espíritos pelas elucidações, pelas histórias, pelos ensinamentos que nos deram de maneira simples, clara. Agradecemos muito. Agradecemos a Allan Kardec, que foi a base de todos esses estudos doutrinários. O mestre Kardec. Obrigado, querido amigo. Agradecemos a Leon Denis, que manteve viva a doutrina e nos mostra a responsabilidade que temos em dar continuidade, sem conspurcar essa doutrina que veio límpida e pura dos corações elevados, sob a égide de Jesus Cristo, o nosso Mestre Maior. Obrigado por tudo. A esta casa de amor que nos abraça, que nos recebe, que nos acolhe, através do altivo, através dos guias que com ele comandam esta casa de amor, das nossas irmãs queridas, irmãos, do nosso Baltazar, do nosso Antônio de Aquino, do Dr. Erma, que representam todos os demais amigos. A nossa gratidão a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, por tudo que fazem por nós, com o único e exclusivo objetivo de ver cada um de nós vencendo a nós mesmos, nos elevando na direção de Deus. Em nome desses espíritos amigos e guias da nossa casa, da doutrina, em nome do amor, em nome do nosso amor, em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja.